Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, no culto de hoje, né, na igreja a qual eu congrego, eu ouvi uma história sobre Agar e sobre Sara, né, que muitos irmãos já devem conhecer. Mas nessa pregação, eu, né, chegando aqui em casa para tentar entender, porque essa semana a gente falou sobre família, né, porque dia 15 foi dia da família. Então, assim, é, foi dia da família e na verdade, eu já estava com essa passagem da Bíblia para postar para vocês. Só que, assim, o Espírito Santo é ele quem discerne, né? E como ele está no comando da minha vida, então, assim, a gente tem que saber esperar o momento certo, né? E aí, durante esse culto, eu senti curiosidade em saber sobre a vida de Sara e sobre a vida de Agar. Mas só que assim, eu ia ler, eu falando sério. E aí, à medida que eu ia ler, eu fui na história de Davi, né? Aí eu comecei a ler o 2 Samuel, no capítulo 13, né? E baseado em família também. E aí, assim, o que eu descobri, o que eu entendi, né? O que eu descobri, eu não sou muito boa, assim, né, pra levar a palavra, assim, não, porque eu gosto de dançar, mas como eu disse pra vocês, é o Espírito Santo quem tá no comando, então é ele quem discernirá, né? É, então eu fui lendo lá no livro de 2 Samuel, né? E aí no livro de 2 Samuel eu descobri uma coisa, assim, né? Eu descobri que Davi, ele, como todos já sabem, né? Ele era segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? É um homem que, tipo assim, guerreava muito, tinha muitas lutas, né? E assim, imagina, segundo o coração de Deus, nossa, que privilégio, né? Mas Davi como pai, assim, na minha teoria aqui, né? Davi como pai, irmãos, ele assim deixou muito a desejar, né? Porque ele teve os seus primeiros filhos, né, lá na cidade de Hebron. Então, assim, e devido a ele ter esses filhos, que inclusos nele tá Aminon, Tamar e Absalão, né, que o Aminon é o primogênito de Davi. Então, assim, eu tava lendo lá, irmãos, e eu observei que o seguinte, assim, Davi, ele não tinha intimidade com os filhos. Davi, ele não conversava com os filhos, ele não dialogava com os filhos, né? E assim, Davi foi uma grande falha dele, assim, ao meu modo, né, de ver. Davi, ele não tinha essa intimidade de pai com os seus filhos, né? Ele era um homem guerreiro, né, lutador, era um homem que estava sempre à frente de tudo e colocava diante de Deus, mas Davi não tinha intimidade. Davi, eu lendo lá, eu entendi sim que devido à história que aconteceu por Amnon, né, ter sentido desejo por Tamar, e aí Tamar, ela sai dali, Amnon sente nojo dela depois de ter sido enganado por Jonadab, né, que enganou ali a Tamar para estar criando ali uma situação a qual a Tamar infelizmente veio cair, né, na armadilha que Amnon mais Jonadab preparou. Então, assim, ela sai dali e ela vai e procura Absalão. E fala com Absalão, que é o seu irmão, né? E aí fala com ele o que tinha acontecido. Então, ali, Absalão já começa ali a colocar um ódio dentro do coração dele. Absalão já começa a sentir ódio pela situação. E aí a Bíblia relata ali também que Absalão ele procura o pai, né, para conversar, mas Davi, assim, Davi não conversa, Davi não olha no olho dele, Davi não olha no rosto, né? Davi, então, ou seja, ele fica sabendo mais ou menos, ou por boatos, mas não dá a devida importância, né? Então isso vai começando a criar ódio no coração de Absalão, e Absalão vai começando a sentir ódio pelo irmão.
Tanto que depois desse ódio que ele sente, ele chega até a matar o irmão. Mas antes disso, Absalão na Bíblia, se você ler lá no capítulo 13 de 2 Samuel e seguir a história adiante, você vai ver que Absalão, ele tenta o tempo todo conversar com o pai, né? Ele tenta o tempo todo conversar com Davi, que é o seu pai, mas Davi não dá atenção, não dá a devida importância, né? Trata o assunto como se o assunto não existisse, como se o assunto fosse uma coisa em que pudesse ser resolvida ali. E às vezes, né, não dá para resolver assim, de qualquer forma, de qualquer maneira. E aí Absalão, com esse ódio todo, com essa raiva, com essa ira dentro dele, ele, ele vai e cria um ódio mortal pelo irmão e chega a matar ele, né? E depois que ele mata ele, Absalão, mesmo assim, ele ainda sai de lá, né? E tenta conversar com o pai novamente e ali, né? Devido ao tempo que ele sai dali, ele fala, preciso conversar com o rei, mas o rei não conversa com o filho. O rei não dá atenção para o filho. E Absalão sai dali e fica afastado por 3 anos, né? Ele vai para outra cidade, fica afastado por 3 anos. Então, assim, muito tempo. E quando Absalão volta, ele tenta novamente se aproximar do pai, né, sem êxito, sem sucesso. E aí ele já começa a criar uma guerra com o pai. Ele já começa a ter uma guerra com o pai. E Davi sempre, né, à frente de batalhas, à frente de lutas. E agora Davi está tendo guerra com seu próprio filho. Ou seja, ele está em guerra com seu próprio filho. E é uma tristeza grande, né? Porque nos dias de hoje a gente pensa assim, poxa vida, é, a gente sabe que isso é bíblico, né? A gente sabe que nos fins, assim, a Bíblia já nos fala que filhos viriam ser contra pais, pais viriam ser contra os filhos, né? E o amor de todo mundo praticamente se esfriaria. Praticamente não, de todos, né? Porque se nós não tivermos a nossa mente ligada em Cristo Jesus, né? Nós temos que estar ligados ao maior amor do mundo, porque é só Cristo para nos salvar de nós mesmos. Então, assim, e devido a esse pensamento, essa situação que Absalão cria, esse ódio, né, essa mágoa, primeiro pelo irmão e depois pelo pai, vai crescendo porque o pai não chama, o pai não conversa, o pai não fala com ele, não corrige, não chama os três para conversar, porque talvez ele poderia ter evitado, né, muita coisa, poderia ter evitado a morte de Amnon, poderia ter evitado tantas outras coisas, mesmo assim, ele não fez nada. Então, assim, Absalão, devido a esse tempo que ele fica fora e ele começa a guerrear com o pai quando ele volta depois dos 3 anos, então ele começa a ter guerra com o próprio pai, devido a uma emboscada, né, preparada lá, uma emboscada que devido aos soldados lá, que foi entre essa luta e essa guerra aí. Então, Absalão, ele vai, né, e morre, tem o seu fim também ali executado. Absalão morre. E a Bíblia fala assim, né, que em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 33, a Bíblia fala que Davi chora amargamente. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Mas enquanto tinha o filho lá, o filho tentava falar, o filho tentava chamar, o filho tentava conversar, não dava importância, né? Então, assim, Davi assim, a maioria das pessoas que gostam da história de Davi, fala que Davi, né, era um homem guerreiro, segundo o coração de Deus, um homem muito abençoado, mas ele não teve falha só na parte da Betseba, não, viu? Eu acho que nessa parte, como pai também, ele deixou muito a desejar, né? Então, assim, mas essa palavra eu quero dizer a todas as famílias, sabe? Ministrar essa palavra a todas as famílias e dizer para você assim: conversa com o seu filho, chama o seu filho, conversa com ele. Se às vezes você achar que ele está tendo problema, dificuldade, chama em particular o filho, vamos conversar. Ô pai, estou com dificuldade, vamos conversar, né?
Chama o seu filho, não tenha ausência, não deixa ausência, ódio, rancor, ira, mágoas entrar no coração do seu filho ou no seu coração, né? Tenta ter intimidade com o seu filho, chama seu filho para ter intimidade com ele, né? Filhos são herança do Senhor, filhos são bênção para as nossas vidas. E assim, a gente sabe que existem filhos que às vezes são tão rebeldes, né? Mas assim, às vezes você também não tentou chamar, você também não tentou conversar, você também não deu atenção quando ele precisou ou quando ele te chamou. Tem tantas coisas do mundo, irmão, que distrai tanta gente. Nossa, muitas coisas, distrai demais. E essa parte de filhos é uma relação complicada, porque os filhos, você tem que ter intimidade com seus filhos, né? Você tem que ter um pontinho ali, um segredinho com seus filhos, tipo alguma coisa que você sabe que o seu filho, só de olhar para você, ele vai perceber. Isso se chama intimidade, né? Às vezes num olhar, num gesto, alguma coisa que indica ali, eu tenho intimidade com o meu filho, né? Então, assim, não deixa essa palavra ficar fora do seu coração. Coloca ela, receba ela no seu coração, porque eu usei esse termo aqui porque eu achei interessante, né? Porque nós, como pais, nós temos que saber como conversar com os nossos filhos, nós temos que ter intimidade com nossos filhos, assim também como nós também temos que ter intimidade com Deus. E às vezes existem barreiras que nós mesmos colocamos e tampamos ali, não queremos encarar os problemas, né? Queremos fugir dos problemas a todo tempo. Ah, não, vão deixar isso para lá, amanhã a gente conversa, amanhã a gente, né, conversa sobre esse assunto. Nunca deixe um assunto indeterminado, irmãos, para um outro dia. O outro dia pode ser que você nem exista mais, nem vai estar mais para resolver aquilo. E às vezes aquela semente de ódio, de rancor, de mágoa foi plantado ali dentro do coração daquela pessoa e você não sabe. E isso é tão ruim, porque nós temos, para nós partirmos dessa terra, nós temos que estar limpos, nós temos que estar são, nós temos que estar curados. Temos que estar, porque nós vivemos nesse mundo aqui, não é para nós. Nós vivemos aqui para levar a palavra do nosso Deus a toda essa humanidade, né? Alguns que estão cegos, alguns que estão surdos espiritualmente falando. Então, assim, nós estamos aqui para isso, somos profetas do Senhor. E queremos levar a palavra do Senhor ao seu coração. Então, assim, Davi ali, ele tem uma grande consequência por não olhar no rosto dos filhos, por não chamar os filhos para conversar, por não ter aquela intimidade com os filhos, né? E assim, o primogênito a gente sempre sabe que é o primeiro, né? Então, assim, ele é o primeiro dele era Amnon. Então, assim, já foi Absalão era o terceiro filho de Davi. Então, assim, já foi uma consequência bem grave aí que ele assumiu depois que ele perdeu Absalão, porque praticamente ele perdeu os filhos dele todos, né? E aí, Absalão, ele chora amargamente aí, mas antes, assim, do fim de Absalão, no segundo Samuel também, no capítulo 18, versículo 18, Absalão, ele diz o seguinte, ó: filho nenhum tenho para conservar a memória no seu coração. Filho nenhum tem. Tanto que ele monta um pilar lá, né? Que é o pilar de Absalão. Então, se você ler lá em 2 Samuel 18, versículo 18, você vai ler sobre esse pilar. Ou seja, olha a frustração de Absalão. Filho nenhum tem, ou seja, ele cresceu já com esse sentimento. Ele, depois dessa situação que aconteceu, ele já cresceu com aquele sentimento. Ele não iria ter filhos. Por quê? Porque ele deixou o ódio, deixou o rancor, deixou a mágoa tomar conta do coração dele. E isso é muito sério, né? Nós temos famílias, temos filhos, temos que amar os nossos filhos. Eles são heranças do Senhor para nós. Eles são bênção para nós, né? Eu falo que filho ou seja, né, é para a vida toda, porque você todos os dias, depois que você tem filhos, a gente que é mulher, a gente não vive mais para a gente vive para eles. Então, assim, guarda essa palavra no coração, tá? O filho é teu, a responsabilidade é sua.
a alma dele vai ser cobrada de ti, né? Porque nós sabemos que toda ação tem uma reação, assim como toda sequência produz ou não consequência. Então, assim, que o Senhor, né, venha falar ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem e venha falar contigo, né, que o Espírito Santo venha discernir para você a verdade sobre essa história, que é uma história bonita, é uma história que está na palavra de Deus, né? E nós, assim, nós conhecemos de Davi que sempre ele é o cara, né? Então, assim, para mim foi uma surpresa. Vou mentir para você, não. Para mim foi uma surpresa, que eu ia pesquisar a vida lá de Agar e Sara, mas, né, o Senhor me mandou dizer isso para vocês. Então, assim, cuide dos seus filhos, tenha intimidade, tenha segredos com os seus filhos, né, para o bem, né? Ensine ele o que há de melhor em você, que é o seu amor. Deus abençoe.